Angola, boa noite. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Sambizanga e Rangel, munícipes reconhecem mudanças no cenário de segurança pública, apesar de casos isolados de assaltos. Desafios para o futuro dominaram em Luanda a primeira Conferência Provincial da Mulher. Cooperação no setor da saúde. Angola e Brasil apostam no reforço do intercâmbio académico. Uganda, líder da oposição, Bobi Wine, foge do país devido a ameaças. É o Girassol Jornal, edição de sábado, 14 de março. Bem-vindo à atualidade informativa. Outra vez, boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Girassol Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Moradores dos municípios de Sambizanga e Rangel, em Luanda, reconhecem que houve melhorias no cenário de segurança pública, apesar de casos isolados de assaltos a residências e lutas de grupos rivais. Entre ruas movimentadas e bairros que nunca param, moradores do Rangel e do Sambizanga fizeram um retrato do atual ambiente de segurança nas suas zonas de residência. No geral, a percepção é positiva, embora com alguns episódios isolados que ainda preocupam os moradores. Belmiro, que mora no Rangel há mais de 20 anos, considera que o nível de segurança e a presença policial têm contribuído para maior tranquilidade no bairro. Já está totalmente mudado o bairro. Hoje as pessoas já, até quem vem pela primeira vez, já consegue sentir um novo ar que há. As pessoas já circulam à vontade. Embora não é aconselhável circular fora de horas, mas eu posso dizer que fora de horas você consegue andar com segurança aqui no Marçal. À noite? É isso mesmo que digo. E à noite você sente aquela paz que todo mundo merece. Na rua da Dona Amália, no mesmo município, Valéria e Manuel partilham da mesma opinião e destacam que o policiamento tem ajudado a manter a ordem, apesar de alguns casos pontuais de confrontos entre grupos de jovens. Em termos de segurança sempre foi bom, mas agora ultimamente é só as lutas de grupo. Tem acontecido muita luta de grupo? Tem acontecido muita luta de grupo, mas o policiamento sempre está a rondar sempre no bairro. Então, quer dizer que a segurança pública está um pouco ameaçada por causa dessas lutas de grupo? Sim, está ameaçada. E como é que olhas para o policiamento? O policiamento sempre chega a tempo, vem sempre, estão sempre a fazer bom trabalho. A criminalidade baixou, singularmente baixou mesmo, mas há meses atrás, há uns 2 meses, posso bem dizer se a memória não me atrasou, ainda houve uma rixa, né? Houve rixas de grupos, porque entre eles há grupos que não conseguem cruzarem-se, propriamente aqui neste ponto onde eu me encontro. Porque já presenciei aqui mesmo já presenciei, elementos de uma outra zona, que é a tal dita Bairro Augusto, com esses meninos daqui da 8 de novembro. Olha, aquilo é katanas e facas a saírem nas cinturas de cada um, parecia ser que de pistola ou carteira, mas não, era o mesmo katana, porque eu vivenciei isso. Já no município do Sambizanga, os moradores apontam para um ambiente relativamente seguro, mas admitem que ainda se registram algumas situações isoladas envolvendo grupos de gangues. De segurança pública aqui no Sambizanga, atualmente melhorou, agora tem policiamento no bairro, passa sempre a patrulha, o carro da patrulha aqui, para poderem fazer vistoria do bairro. Santinha, outra moradora ouvida pela Rede Girassol, diz que, apesar destas ocorrências, a população tem notado a presença das forças da ordem nas ruas. A polícia está a trabalhar realmente, muito obrigado, gostei mesmo que está a trabalhar mesmo muito bem, está a rodear mesmo muito bem no Sambizanga e já não estamos vendo mesmo brigas. Munícipes do Rangel e Sambizanga satisfeitos com a segurança pública e policiamento, apesar de se registrar casos isolados de lutas entre gangues. As vendedoras do mercado do Mundial, em Cacoaco, queixam-se da falta de clientes, apesar dos preços, segundo dizem, ter restado uma ligeira redução, pelo menos para alguns dos produtos da cesta básica, como é o caso do feijão.
Com uma estrutura recém-inaugurada, o mercado do Mundial no município de Cacoaco dispõe de um espaço moderno e organizado. Inicialmente, era destinado à comercialização de produtos derivados do pescado. As comerciantes do comércio geral reclamam da falta de clientes, mesmo que o preço do feijão tenha registrado uma ligeira baixa. Feijão manteiga está 1.200, espera coentro está 1.000, feijão preto 1.200 e jinguba 1.300. Cliente aqui na nossa praça está muito difícil. Se você não inzungar, você não vai conseguir ter nada para levar para as crianças. Milho nesse momento está caro. Milho estamos comprando 500, estamos vendendo 700. Feijão espera cuiada, estamos comprando 700, 800, estamos vendendo 900. Nosso feijão, tipo feijão manteiga, estamos comprando 1.000, 1.050, estamos vendendo 1.300. Catarina, estamos comprando 1.100, estamos metendo 1.200. O negócio andava bem. Agora aqui está andando pouco. Está andando pouco. Né? Poucos clientes. Atualmente vendíamos mesmo pelo menos 40 quilos por dia, 50. E agora estamos a vender, às vezes, 5 quilos por dia. O feijão é um alimento básico na culinária angolana, com produção significativa no Bié e outras regiões. O mais procurado é o feijão manteiga, que atualmente é vendido a 1.200 kwanzas. O quilo compramos a 1.000 kwanzas. Às vezes podes comprar 50 quilos, 60 quilos. E vendemos a 1.200. A presença de sacos de jinguba no mercado foi muito tímida, embora Doneta e Florinda afirmem que a procura é maior. Anda a comprar 1.500, 1.450. Estalagem que colam. As pessoas procuram muita jinguba? Sim, compra mesmo jinguba. Compra. Gosta muito, compra bem, gosta muito de jinguba. Antes comprava 1.600, 1.650. Agora estou comprando o preço de 1.400, 1.500. A jinguba não vendo jinguba. Não. Também é um produto que não procuram muito? Procuram sim, mas não é um negócio acostumado. Embora haja quem reclame da pouca clientela, outras dizem que tiram o suficiente para o sustento da família. Estamos conseguindo pagar propina de criança, está conseguindo tirar jantar, matar bicho, está embora bom. Nos últimos 5 anos, Angola reportou um crescimento significativo na produção de grãos, saindo de 1 milhão para 3 milhões de toneladas. As obras do aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça, localizado na província do Kwanza Norte, decorrem a bom ritmo. O projeto contempla a implementação de infraestruturas estratégicas destinadas a reforçar a capacidade energética nacional e sustentar o desenvolvimento econômico e social do país. Implantado no troço médio do rio Kwanza, o empreendimento vai permitir injetar 2.172 megawatts de potência adicional na rede elétrica nacional e, desta forma, reforçar significativamente o sistema elétrico do país. O projeto inclui a construção de uma barragem, uma central hidroelétrica subterrânea em caverna e um circuito hidráulico subterrâneo em túnel com mais de 5 quilómetros. Ao que se sabe, a Albufeira terá capacidade de 436 hectómetros cúbicos de água, enquanto a central contará com 4 grupos geradores principais de 530 megawatts cada e uma central ecológica com um grupo adicional de 52 megawatts, com 44% de execução física. Espera-se que o projeto inicie a geração de energia em meados de 2027, reforçando assim a fiabilidade e a robustez da rede elétrica interligada nacional, com maior potência disponível e melhor qualidade no fornecimento. Para além do impacto energético, o projeto vai também ter uma relevante dimensão econômica e social, contribuindo para dinamizar a economia, atrair investimentos, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida das populações. O aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça integra a carteira de projetos estruturantes e prioritários do governo de Angola, com o reforço das infraestruturas estratégicas, o desenvolvimento sustentável e a construção de uma Angola mais próspera. Convivência no meio social.
Reflexões em destaque. Mais de 100 mulheres de vários estratos sociais reuniram-se neste sábado em conferência para falar sobre autenticidade. Edição Rainha Esther. As preletoras defendem que a classe feminina deve optar pela sua aceitação, a verdade e pela não divulgação de uma realidade fictícia. Tudo é possível e com dedicação e com esforço conseguimos alcançar aquilo quanto nós sonhamos ou almejamos um dia. Este é o posicionamento que foi transmitido na edição Rainha Esther, Trajetória, Sabedoria e Legado da Conferência Mulheres Autênticas, onde subiram ao palco mais de 5 prelatoras. A oradora Canguim Bonanache diz que a mulher autêntica tem de buscar a sabedoria. Deve ter discernimento. Além do discernimento, o equilíbrio do ponto de vista emocional. Situações há que vai enfrentar e que talvez vai pensar que não vai encontrar uma saída. Mas com toda a calma, com todo o equilíbrio, eu acredito que esta mulher que dentro do seu eu, ela tem o melhor para dar a outra mulher também e dizer: tu podes, tu consegues, mas eu só preciso de orientá-la. Para a também oradora Mel Chaves, a autenticidade prima pela verdade e pelo respeito. Uma mulher que sabe aquilo que ela quer, que se respeita, que sabe qual é o seu lugar dentro da sociedade, que respeita os seus valores, que respeita a família, que respeita o contexto em que vive, que não vive de aparência, de filtros. A apresentadora e consultora de imagem considera que é necessário sermos nós mesmos no universo digital. O que eu noto hoje em dia é que as pessoas olham muito para o digital que é uma plataforma com muitos filtros, não é? Toda a gente parece que tem uma vida muito perfeita e na verdade não é isso que acontece e acabam por levar outras mulheres por maus caminhos porque elas não sabem o que é que se passa de verdade, mas o que é aquela pessoa de verdade na sua essência, não é? O que é ela é como uma mulher real, o que é que ela defende, quais são os valores que ela defende, o que é que ela é fora das redes sociais, fora da televisão. Como é que esta pessoa se posiciona? Isto é muito mais importante, porque hoje em dia estamos na era da televisão e das redes sociais. E quando isso tudo passar, quando esta pessoa deixar de ter acesso a estas plataformas, quem é esta pessoa? Dentro de nós, falar de autenticidade não tem como falar sem mencionar a Rainha Esther, o processo, a forma como Deus catapultou ela para colocar, para levar no lugar onde ela esteve, onde ela passou. Eu baseei-me nesta história bíblica porque eu conheço essa história, é uma mulher que é órfã e cuja sabedoria fez com que ela conseguisse não só estar ao trono como rainha, mas também construir um legado de coragem, de ousadia e de resiliência. Então o objetivo de trazer a edição Rainha Esther é dizer a todas as mulheres que se formos sábias, formos ousadas e se tivermos coragem e resiliência, podemos construir o que quisermos na sociedade. E neste mês dedicado à mulher, a mentora do projeto deixa uma mensagem de conforto para a classe feminina. Conheçam-se, aceitam-se, valorizam-se para depois demonstrarem a vossa unicidade ao mundo. Teve lugar neste sábado a 10ª edição do projeto Mamãe-Et, uma iniciativa que dá oportunidade na comunidade do Rangel, melhor dito, que teve como objetivo homenagear a mulher, papel que desempenha nos vários setores da vida social. O município do Rangel valoriza e protege a cultura, bem como respeita os mais velhos. Hoje foi realizada uma roda de conversa com música e dança, dedicada a homenagear as mamães com mais de 50 anos. Durante o encontro, elas partilharam um pouco das suas vivências, histórias e do que era o município do Rangel quando aqui chegaram. A nossa juventude
Não tem nada a ver com a minha juventude naquela altura. Olha, mamãe. Não tem nem um pouquinho. Só para avisar que os grelhados já estão prontos. Mesmo, muito diferente. Naquele tempo, aí, para nós, a mãe do outro também. Tem aí o churrasco, batatas fritas. A vizinha, teu pai não está a repreender. Okay, então, era bem-vindo. Hoje você repreende o filho da vizinha. Meninas, vamos já servir aqui a nossa mamãe. Ainda vai peixe, uma sopa. Não tem nada a ver. Agora, é muito diferente. Foi em 80. Foi em 80. De 80, década de 80 até agora, a mamãe sempre no Marçal, vendendo cajueiro, vendendo tunga. Depois, quando a mamãe foi à falência, então, fiz uma rancheira, fiz uma fábrica de bloco aqui, vendia blocos. Construí minha casa no primeiro andar. Fiz o primeiro e o segundo andar, fez chão. Conduzia caminhão, conduzia um IFA. Conduzia iate, conduzia turismo, uma carrinha, fazia um curso para poder criar os filhos. Eu no Rangel, praticamente eu cheguei no Rangel em 74. Porque eu não vivi no Rangel, vivi no bairro Prádio, onde eu cresci. Eu vim para a casa da minha mãe em 74. Aquele 74, aquele tempo, depois veio o tempo de guerra e não sei o que, está vendo? Depois enquadramos também naquela coisa da OMA e não sei o que, está vendo? Víamos as outras, também vamos se enquadrar nesse grupo, até nem se falava ainda OMA. E aí assim fui vivendo com as minhas manas e tudo, enquadramos na OMA e sempre ficamos. Tá vendo? A minha ajuda. Sempre vivi no Rangel, onde nasci os meus filhos. Eu tenho as boas lembranças do Rangel, da era colonial, porque eu nasci mesmo aqui, acompanhei a era colonial, as lojas. Hoje continuo e tenho muitas lembranças aqui da minha área. Noutra hora assim que eu vivia aí, água, evacuava toda a água para a Cuca, mas hoje que fizeram as casas ali em cima dos esgotos, a água já parava na nossa rua, mas hoje tem uma imagem daí do Rangel, fizeram-nos uma vala, quando chove já não temos lagoa na minha rua, graças a Deus, e eu vejo o Rangel a brilhar. A atividade teve como objetivo promover o diálogo entre gerações. Olha, gostei imenso dessa atividade, celebração das mulheres. É uma atividade que nos traz a alegria e mais conhecimento. Nós aqui conseguimos conhecer. Gostamos até da atividade, gostamos. Estamos a partilhar histórias antigas. Muita gente não sabe que no Marcelo havia comboio que sai da estação para os balneários, não sabem. As crianças de agora não sabem. Além da conversa, o momento foi marcado por apresentações musicais e momentos de dança, criando um ambiente de celebração e convívio entre os presentes. O coordenador do projeto falou de como tudo começou. Que é uma iniciativa da comunidade do Rangel sob promoção e patrocínio da Fundação Obra Bela. Então elas passam o testemunho daquilo que foi a sua vivência, contam as suas histórias de como foi o Rangel na altura em que elas, na sua mocidade, como era o Rangel de antigamente, como é o Rangel de hoje. Com esta ação, o município do Rangel reafirma o seu compromisso com a valorização da cultura e com o reconhecimento daqueles que ao longo da vida contribuíram para o desenvolvimento da comunidade. No final, todas as mulheres receberam um presente do mentor do projeto. Na reportagem a seguir, mostramos o bom exemplo e testemunho de mulheres que não pensam duas vezes quando se trata de investir no conhecimento. A opção que passa necessariamente também pela compra de livros e manuais físicos. Um hábito que, com as novas tecnologias, aos poucos vai-se perdendo. Bem, quem assina esta reportagem é a nossa colega Cristovina Bunga. Acompanhe. Diz o adágio: quem lê viaja sem sair do lugar e enriquece sem gastar ouro. A leitura é como uma ponte invisível, liga mentes distantes, atravessa o tempo e o mundo. Esta prática continua visível no seio da sociedade, particularmente entre as mulheres. Muitas delas carregam consigo este gosto e já não imaginam as suas vidas sem o seu companheiro fiel, o livro. Eunice Agostinho é amante da literatura e todos os meses desafia-se a ler alguma obra literária. Ultimamente estou a ler mais sobre liderança,
Estou a ler um livro que fala sobre líderes de resultados e é muito interessante. Tem a ver com a minha área porque exerço atualmente a função de liderança e estou a aprofundar mais o meu conhecimento nesse ramo para poder colaborar de forma significativa, feito possível. Edna Sengo também aprecia uma boa leitura, desde romances até livros motivacionais. Estou a ler o livro das histórias místicas do mestre Ngandu, de um escritor angolano, por acaso eu conheço, o Nelson Soquessa. É um romance, conta a história de uma jovem que viveu na diáspora, regressa em Angola e apaixona-se por um padre. Comprei o livro da Big Boss, da Karina Barbosa, e comprei este também, que por acaso acabei de ver, né? Que é de Dale Carne, como fazer amigos e influenciar pessoas. Estamos no mundo, precisamos influenciar pessoas, precisamos deixar um legado. Então é sempre bom pegar o exemplo de outras pessoas, de como o fizeram e de modo que colocamos também em prática nas nossas vidas. Edivalina da Silva diz que os livros que já leu, tanto em formato físico como digital, ensinaram-na a desenvolver um novo ser. Eu aprendi a me controlar melhor, a me posicionar, me apresentar melhor, a me comunicar melhor, a ser uma melhor filha, uma melhor mãe, uma melhor dona de casa, uma melhor CEO e entre outras as coisas, porque os livros também nos ensinam aquilo que a gente aprende com os outros e como devemos estar disponíveis para este aprendizado, que é o mais difícil às vezes, não é? Mas é porque às vezes achamos que ser o CEO já sabemos tudo. Na verdade, não sabemos nada. De tanto fixar os olhos em cada palavra que compõe um livro, Eunice Agostinho destaca a sua importância. Que se queremos alcançar grandes resultados, nós precisamos investir mais na leitura. Porque, sobretudo, grandes transformações vêm do hábito diário de leitura. Então, é necessário exercitarmos o nosso cérebro com leitura para que possamos, então, melhorar o nosso vocabulário de formas a podermos comunicar da melhor forma possível e podemos contribuir de forma significativa naquilo que é o nosso objetivo. Entretanto, as leitoras partilham da ideia de que quem lê um livro nunca permanece a mesma pessoa. Cada livro fornece-nos uma informação diferente e à medida que nós vamos aprendendo, certamente já não seremos a mesma pessoa, porque absorvemos conhecimentos diferentes e com isso passamos a contribuir de forma significativa e de forma diferente também. Sempre acaba aprendendo alguma coisa, sempre acaba retirando alguma coisa que acha que não é benéfico em sua vida e acaba também passando isso para a vida de outras pessoas. Independentemente dos livros, porque os títulos dizem sempre uma particularidade daquilo que nós somos. Então, os títulos o título é uma coisa, o teor, que é o desenvolvimento, o conteúdo daquele título, ele vai dizer sempre um pontinho, nem que seja 1% daquilo que a pessoa representa em si, ou na sociedade, ou na vida de alguém. Então é muito importante, é muito bom. Para falar a verdade, é lucrativo, não por dinheiro, mas por presença, personalidade e identidade da própria pessoa. Não tenham pressa, não é um processo rápido, mas o podem fazer 10 minutos, 15 minutos por dia. Vocês conseguem impactar a vossa vida e a vida de outras pessoas com a leitura. Só faça. E ali flui. Em meio a este aprendizado proporcionado pelos livros, as cidadãs angolanas deixam uma mensagem à comunidade. A Organização da Mulher Angolana realizou em Luanda a primeira Conferência Provincial da Mulher no quadro das celebrações do mês de março. O encontro, que decorreu no distrito da Camama, promoveu reflexões sobre as conquistas alcançadas, os desafios atuais e as perspectivas futuras para a valorização da mulher. A secretária provincial da OMA em Luanda, Luzia Policarpo, considerou que os desafios como a paridade de género e o empoderamento feminino continuam a exigir maior compromisso das instituições da sociedade angolana. Ao longo da sua abordagem, destacou o contributo da mulher na criação de estruturas hoje socialmente reconhecidas.
O Ministério da Família e Ação Social é uma grande conquista das mulheres. Foram as mulheres que lutaram para que aparecesse, de facto, esta instituição a nível do governo. Esta instituição, a princípio, era uma instituição virada só para mulheres, mas agora é virada para as famílias. Também, através deste Ministério, é possível e foi possível que as principais áreas sociais sejam dirigidas por mulheres. Aí sim as grandes conquistas das mulheres em Angola. Muitas mulheres conseguiram superar as suas dificuldades, de mulher zungueira para grande empreendedora, de mulher pedinte para grande empresária, de mulher analfabeta para mulher letrada. O segundo secretário provincial do MPLA em Luanda, Hermelindo Pereira, reconheceu os avanços registados em Angola em matéria de inclusão e paridade de género e assegurou que, no seio do partido, a quota da participação feminina está garantida. Portanto, isto está garantido. Aliás, tivemos agora as reuniões a reunião do Comitê Central. Voltou o camarada presidente João Lourenço a reforçar esta questão. Portanto, os 50% mínimo para a participação das mulheres em todos os níveis está garantido. Os nossos documentos, inclusive, aprovamos agora documentos do Comitê Central e eles estão lá plasmados. Portanto, é um compromisso assumido por Angola, pela sua liderança, incentivada pelo camarada presidente João Lourenço, como já me referi, mas que tem sustentabilidade para avançar. A conferência reuniu várias mulheres que partilharam experiências de luta e superação, com o objetivo de incentivar e fortalecer a participação feminina nos diferentes setores. Viver em Angola é um desafio enorme e no meu caso, como eu sou empreendedora angolana, você já imagina quanto é difícil ser empreendedora em Angola e especificamente mulher. Mas pela graça de Deus temos ultrapassado a cada dia que passa e reconhecendo que Angola estamos num caminho melhor. Hoje por hoje temos varíssimas empresárias, várias empreendedoras. Se elas conseguem ultrapassar é porque os desafios são muito bem ultrapassáveis. O bom é que o nosso presidente disse que quer ver 50% das mulheres na liderança no país. E para nós podemos participar ativamente naquilo que é desenvolvimento do país, temos de estar preparadas. E eu acredito que esta conferência vai nos ajudar ainda mais a preparar-nos para liderar. É uma iniciativa louvável, num encontro em que mulheres partilham conhecimento, mulheres com várias experiências vêm conversar, trocar experiência com outras mulheres, para quê? Para motivar, para também procurar levantarmos as outras mulheres. A primeira Conferência Provincial da Mulher decorreu em Luanda, numa iniciativa promovida pela Organização da Mulher Angolana, no âmbito das celebrações do mês dedicado à mulher. Passamos a ler agora uma nota que chega à nossa redação. Na sequência da comunicação feita em janeiro sobre o rapto de uma menor, o SIC informa que uma aturada investigação desencadeada desde setembro de 2025, em coordenação operativa com outras forças de defesa e segurança e autoridades namibianas, permitiu nesta sexta-feira 13 a libertação de uma cidadã de uma prisão namibiana da cidadã angolana identificada por Vitória Kanene Chisoka, que se encontrava erradamente detida como autora do crime de posse de droga do tipo cocaína naquele território. A investigação resultou de uma queixa apresentada por familiares sobre o rapto da menor de 9 meses, filha da cidadã Vitória Kanene Chisoka, protagonizada pela cidadã nacional Thelma Cristina Amaro Leitão. Na altura, a patroa desta informa que a cidadã Vitória Kanene Chisoka foi entregue às autoridades migratórias angolanas na fronteira da Santa Clara. Neste momento, já se encontra no seio familiar. Dada a complexidade do processo, o SIC prossegue com a investigação para apurar com profundidade mais elementos deste caso. O município de Viana acolheu neste sábado o ato de mobilização nacional do Partido Renova Angola. O evento visou apresentar as principais linhas de ação do partido às comunidades e mobilizar
novos militantes. O ato de mobilização nacional do Partido Renova Angola começou no município de Viana, propriamente na comuna da KOPC. A iniciativa reuniu militantes e simpatizantes que saíram às ruas para reforçar a presença do partido junto das comunidades e apresentar as principais linhas de atuação da organização. Durante o ato, o presidente do Renova, Manuel Fernandes, destacou que a iniciativa tem como principal finalidade aproximar o partido da população e reforçar o trabalho político de base. E lançamos o desafio a cada um e cada uma dos militantes do Renova Angola para trabalhar no sentido do crescimento exponencial do partido, porque nós queremos avançar para 2027 bastante numerosos, não só porque é para garantir o voto, não, porque quem vota não são para ganhar as eleições não são com militantes, ganha-se com os cidadãos, com os angolanos. Mas os militantes são muito importantes porque são eles que estarão à altura de transmitir o pensamento político do partido para todos os cidadãos. Na ocasião, o número 1 do Partido Renova Angola sublinhou igualmente a importância da juventude na consolidação e crescimento da organização política. Renova Angola, a juventude tem um maior espaço. O partido, maioritariamente, é corporizado por jovens. Tirando os conselheiros, senão a estrutura executiva do partido no seu todo, quer seja a nível do sexo masculino e feminino, são jovens. No entanto, tem o seu espaço reservado e garantido. Pelo que agora importa avançarmos esta mensagem para aqueles que são os mais incautos, a tomarem consciência do seu papel enquanto força ativa e motriz da sociedade, para neste momento poder lutar e determinar o seu futuro. Porque, é verdade, o futuro, o bem-estar social de cada angolano e de todo, não cairá do céu, terá que ser resultado de um trabalho abnegado de todos os militantes do Renova Angola e em especial da juventude. O líder do Renova Angola não deixou de olhar para as experiências políticas acumuladas ao longo da sua trajetória, tendo passado em outras formações partidárias. Segundo disse, contribuem para um projeto político mais sólido. Se for para ir em coligação eleitoral, é para ter certeza que vamos conseguir consolidar a alternância política através da qualidade, através da capacidade das forças políticas que fazem parte da coligação. Por isso mesmo é que nós estamos a trabalhar, não pensando na coligação, mas estamos a trabalhar, pensar no Renova Angola, pensar nos angolanos e pensar no país, que estamos a criar esta força. O ato de mobilização em Viana insere-se na estratégia nacional do partido para reforçar a sua implantação junto das comunidades e ampliar a base de militantes em outras regiões do país. O MPLA realizou neste sábado, em vários municípios de Luanda, atos de divulgação pública da Agenda Política 2026. Os atos decorrem de forma simultânea, com foco na reunião e coesão no seio do Partido União e Coesão, no âmbito da celebração dos 70 anos do Partido dos Camaradas. O relógio marcava 9 horas da manhã e milhares de militantes e população em geral de diferentes municípios de Luanda reuniam-se de maneira simultânea para a apresentação da agenda política do MPLA 2026 a nível de cada município. A rede Girassol passou pelo Camama, Talatona, Rangel e Kazenga. O momento político contou com diversos momentos marcantes, entre os quais a apresentação das prioridades da agenda. Realizamos esta atividade no momento de profundo significado histórico para o nosso partido, pois 2026 é um ano especial em que o MPLA assinala 70 anos de existência ao serviço do povo angolano. 7 décadas de luta, de sacrifício, de conquistas e de compromisso inabalável com a liberdade, a paz, a unidade nacional e o desenvolvimento de Angola. Precisamos aqui nos ater em alguns eixos, como os antigos combatentes fazem parte dos nossos eixos, a nossa juventude, as mulheres, a nossa sociedade. Sendo o MPLA o partido que governa, não pode se focar somente aos seus militantes, mas sim deve se focar até na nossa sociedade. Na sua intervenção,
A primeira secretária do partido no Kazenga, Nádia Neto, abordou vários aspectos com realce para os 2 eixos principais da agenda. Na agenda política do MPLA para o ano 2026 tem o primeiro eixo, que é o eixo da união, da coesão, do fortalecimento e da disciplina a nível dos nossos militantes de base e de todas as nossas estruturas do partido. Esse é um ano que o MPLA vai dedicar-se cada vez mais a olhar e a trabalhar nas bases para que este eixo da nossa agenda seja uma realidade. O outro eixo que também é fundamental e não podemos deixar de referir é, portanto, o aniversário dos 70 anos do nosso glorioso MPLA, que vai ser comemorado todo este ano. Portanto, e nós, os militantes, estamos bastante ansiosos e motivados para elevar bem alto o nome do MPLA. Já o primeiro secretário do partido no Rangel destacou que o mais importante é continuar a resolver os problemas da população. Procedemos à divulgação da nossa agenda política, sob orientação da direção do nosso partido, que reserva um conjunto de tarefas interna, mas também externa, que tem impacto direto na vida das nossas populações e precisamos continuar a resolver os problemas do nosso povo. Este ano a agenda, do ponto de vista interno, vai estar virada principalmente no nosso processo orgânico. Os nossos comitês de ação vão começar nos próximos tempos a se preparar para realizarem as suas assembleias de balanço e renovação de mandatos. Há aqui uma grande novidade para este congresso. Este ano, os CAP vão eleger tanto os pré-candidatos a membro do Comitê Central do nosso partido. A Agenda Política 2026 representa o instrumento estratégico que define a atuação do MPLA ao longo do corrente ano e acontece sob o lema MPLA 70 anos. E no município do Sambizanga, militantes, amigos e simpatizantes do MPLA tomaram contacto na última sexta-feira com as linhas orientadoras do partido para 2026. O ato foi orientado pela primeira secretária do partido naquela circunscrição. Os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA tomaram contacto com a Agenda Política 2026 na tarde de sexta-feira, no encontro orientado pela secretária do MPLA naquela localidade. Betânia Lopes apresentou as linhas que vão guiar os camaradas rumo ao pleito eleitoral do próximo ano. Camaradas, somos chamados a preservar a todo custo esta paz que nós estamos a vivenciar. Reforçar o princípio da transparência e boa governação. A nível do município de Sambizanga, creio que estamos todos muito bem alinhados às orientações da nossa agenda política. Devemos também reforçar a unidade e a coesão no seio do nosso partido. Reafirmar a vontade do MPLA em continuar a liderar o processo de transformação em curso. Preparar o nosso partido para as eleições gerais de 2027. O membro do Comitê Central e coordenador do Grupo de Acompanhamento do MPLA no Sambizanga, Tani Narciso, apelou aos militantes para apoio ao líder do partido, João Lourenço, e o reforço da união entre os militantes. Não é um momento apropriado para divergências, não é um momento apropriado para conflitos, não é um momento apropriado para incompreensões. Este é um momento em que nós nos devemos unir, devemos estar fortes, devemos estar coesos e principalmente no seio do povo. Temos mesmo que estar no seio do povo. Então saibamos estar com o povo, viver o cotidiano do povo, procurar resolver as dificuldades que o nosso vizinho tem, que o nosso colega tem, que a nossa família tem. Olharmos um pouco para os outros, ou olharmos mais para os outros do que para nós próprios.
Na última reunião do Comitê Central do MPLA, o presidente do partido anunciou que 15% dos membros que vão compor o próximo Comitê Central e as demais estruturas do partido deverão sair das bases, uma ação que para os militantes vem dar mais impulso aos trabalhos feitos pelos comitês de ação do partido. Nós agradecemos a iniciativa do camarada presidente João Lourenço em inserir os 15% dos CAPs no Comitê Central, porque isso vai aumentar na nossa vontade ou na capacidade de mobilização quanto às bases. A nível da mobilização, nós batemos porta a porta, já começamos com o cadastramento de militantes, dos militantes para os CAPs, e vamos descer também que para continuarmos a mobilizar e então termos um partido no Samizanga coeso para que possamos vencer as eleições em 2027. Vamos fazer a primeira pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com a atualidade informativa nacional e internacional aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Até já. Novados votos de Boa Noite, Angola. Esse é o Girassol Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. A Ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, participou na última quarta-feira de um encontro institucional na Universidade Federal de São Paulo, no âmbito da missão de trabalho que realiza no Brasil para reforçar a cooperação bilateral na formação de recursos humanos em saúde. Durante o encontro, foram apresentados dados concretos sobre o programa de cooperação académica entre Angola e o Brasil, considerado um dos maiores projetos de formação de quadros da saúde do país. De acordo com informações partilhadas pelas autoridades brasileiras, o programa envolve atualmente 38 instituições de ensino superior e centros de formação no Brasil, com previsão de expansão para mais de 50 instituições. Para o ano de 2026, estão previstas 1.095 vagas de formação destinadas a profissionais angolanos. Abrange áreas como medicina, enfermagem, saúde pública, cuidados intensivos, saúde comunitária e especialidades laboratoriais. Na sua intervenção, a ministra destacou que o reforço da qualificação de profissionais continua a ser uma prioridade estratégica do Estado angolano. Segundo explicou, nos últimos anos, o setor da saúde em Angola registrou um crescimento significativo, com mais de 46 mil trabalhadores incorporados no Sistema Nacional de Saúde, no quadro do processo de expansão das infraestruturas hospitalares e dos serviços de atendimento à população. A governante sublinhou igualmente que o modelo de formação prevê que cerca de 20% dos profissionais realize formação especializada no exterior, enquanto a maioria será capacitada diretamente em Angola, com o apoio técnico de especialistas brasileiros no âmbito do Programa de Formação de Recursos Humanos em Saúde. O líder da oposição em Uganda, Bobi Wine, anunciou que fugiu do país para escapar de uma caçada humana liderada por militares após a contestada eleição presidencial de janeiro, em meio a crescentes preocupações com a segurança popular do político que desafiou o líder de longa data, Yoweri Museveni. Na rede social X, Wine o protegeram. Wine não revelou a sua localização, mas prometeu retornar no momento certo. As ameaças militares se intensificam. A caçada foi liderada pelo general Muhoozi Kainerugaba, filho e presumível herdeiro de Museveni, que publicou ameaças contra Bobi Wine na rede social X, chamando de babuíno e terrorista. A polícia afirma que não está a procurar por Wine, mas o chefe do exército sugeriu que ele é procurado por crimes não especificados.
Israel planeia realizar uma grande invasão no sul do Líbano para eliminar a presença das milícias xiitas do Hezbollah, aliados do Irão, segundo o portal de notícias norte-americano Axios, citando fontes israelitas e dos Estados Unidos. O objetivo é assumir o controle do território, empurrar as forças do Hezbollah para norte, para longe da fronteira e desmantelar as suas posições militares e os depósitos de armas nas aldeias, disse um dos responsáveis citados pelo Axios. Desde sexta-feira que o exército israelita começou a enviar reforços à fronteira norte e está a mobilizar mais reservistas. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje em Beirute que não existe uma solução militar para o atual conflito entre o grupo xiita Hezbollah e Israel e apelou ao diálogo e às vias diplomáticas disponíveis. António Guterres recordou que existem diversas vias diplomáticas à disposição das partes, entre as quais a coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert. O Irão anunciou hoje ataques contra bases norte-americanas nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar, enquanto Israel reivindicou a destruição de um centro de investigação espacial e uma fábrica de sistemas de defesa aérea iranianos. De acordo com o comandante da Força Naval da Guarda Revolucionária do Irão, general Alireza Tangsiri, radares Patriot, torres de controlo, hangares de aviões, rampas centrais e depósitos de combustível ficaram envoltos em chama. O Irão prometeu hoje destruir toda a infraestrutura petrolífera, econômica e energética relacionada com os Estados Unidos no Médio Oriente se sofrer ataques a infraestruturas idênticas. O aviso foi feito após a ofensiva norte-americana contra a ilha iraniana de Karg, onde se armazena 90% do petróleo que o país exporta para o mundo. Simone Biles, personalidade da semana, em destaque. Agora, atualidade esportiva. O Petro de Luanda empatou a uma bola diante do Ilhéu de Benguela no jogo de destaque da jornada 18 do Girabola. A partida foi marcada por cartões vermelhos. A partida de cartaz da 18ª jornada do Girabola Alegria do Povo começou de forma tímida, com o Petro de Luanda a pressionar a zona de perigo do Ilhéu de Benguela. Aos 9 minutos, o trinco Quinito marcou, porém o golo não foi válido. A formação de Benguela respondeu à altura, obrigando a defesa tricolor a repensar as estratégias. Na sequência de uma jogada improvisada, o ponta de lança Iano rematou rasteiro para 1-0 aos 23 minutos. Ainda na primeira parte, Flávio Amado mexeu no seu 11 inicial para mudar o rumo dos acontecimentos, colocando o loiro oxigenado Gilberto Gibelé, que cruzou para o avançado Tiago Reis. Para complementar, a luta pelos 3 pontos continuou no ritmo acelerado, todavia o Petro de Luanda estava mais ofensivo, sufocando o meio-campo adversário. Aos 73 minutos, os tricolores ficaram apenas com 9 unidades em campo, através da expulsão do médio Jorge Pereira. No decorrer da partida, os últimos minutos foram recheados de sustos protagonizados pelos tricolores e o resultado ao intervalo prevaleceu, 1-1 no placar. Ao falar para a imprensa, Paulino Júnior, treinador do Ilhéu de Benguela, afirmou que não está contente com o resultado e não falou sobre o trabalho da terceira equipa em campo. Porque a diferença pontual é tão grande, são 7 pontos. Viemos aqui para reduzir essa diferença e nós não conseguimos. Mantém essa diferença de 7 pontos, então nós não estamos satisfeitos com esse empate. Olha, eu acho que em 18 jogos, a primeira vez que um jogador nosso sai expulso com um vermelho direto. Eu não vi bem o lance, mas todo mundo numa banca é unânime que ele foi bem expulso. Gostou do trabalho do árbitro? Nunca falei sobre a arbitragem, vai me desculpar. Por sua vez, Flávio Amado, timoneiro do Petro de Luanda, disse que o seu conjunto controlou a partida, apesar das complicações que surgiram. Foi um jogo bom, complicado também, porque eu já sabia que seria um jogo complicado pelas circunstâncias do campeonato e tal.
mas eu acho que a minha equipa esteve bem, batalhou, deu mesmo menos um jogador. Conseguimos estar sempre com o jogo controlado. Algumas vezes poderíamos ter sofrido ou como houve algumas transições, mas tivemos sempre com o jogo controlado. E acho que foi um bom jogo para as duas equipas. Não, essa análise façam vocês mesmos. Eu não quero falar do árbitro. Com este empate, o Petro de Luanda soma agora 46 pontos na liderança e o Ilhéte de Benguela, com 39 pontos, é o terceiro colocado da tabela classificativa. O Sporting de Luanda venceu o Interclube por 85-81 em jogo da 9ª jornada do Grupo A do Unitel Basket. No pavilhão 28 de fevereiro, Interclube Sporting protagonizaram uma belíssima partida de basquetebol. Os donos da casa venceram o quarto inicial por 21-14. Todavia, o Sporting marcou 3 pontos a mais do que o Inter no segundo quarto e venceu por 20-17. Contudo, os polícias foram ao intervalo com uma vantagem de 4 pontos de diferença, ou seja, 38-34. A segunda parte do encontro foi reínda, com os Leões de Luanda a conquistarem o terceiro período por 7 pontos, 20-27, registava o marcador. A turma, liderada por Aníbal Moreira, tomou gosto pela liderança do placar e não mais largou, pois o último e derradeiro quarto foi bastante equilibrado, com o Sporting a levar a melhor por 1 ponto de diferença, 24-23, com o placar final a registrar 85-81. Aníbal Moreira, treinador do Sporting, disse que foi uma partida bem disputada. O mais importante que tudo é ganhar. Conseguimos a vitória. Foi um bom jogo, um jogo muito disputado. Muitas vezes atrás do resultado, outras conseguimos passar para frente. E o mais importante que tudo foi terminar na posição de vencedor, né? Dá parabéns às duas equipas que apresentaram aqui um bom jogo de basquetebol, muita luta, muito emotivo. E quando é assim tem que se sentir feliz, né? Apesar da derrota, Aguidel Galeano, técnico adjunto do Interclube, parabenizou a sua equipa pelo desempenho apresentado em quadra. Pelo esforço titânico que fizemos no jogo 2, as duas equipas bateram-se muito bem. Dar os parabéns a esses 12 jogadores que vieram representar e muito bem o emblema do Interclube. Claudicamos, principalmente na luta dos ressaltos. Foi uma diferença que determinou o resultado final. Vamos levantar a cabeça e preparar já o próximo jogo de terça-feira contra o Petrobé. O melhor marcador do jogo foi o extremo poste do Sporting, Fidel Cabita, ao apontar 25 pontos. Já o poste Valdemir Manuel foi o melhor marcador do Interclube com 16 pontos. Com este resultado, o Sporting de Luanda é terceiro classificado do Grupo A com 14 pontos, enquanto o Interclube é quinto com 10 pontos. Ainda sobre a questão desportiva, nós vamos dar a conhecer que o Mundial de Fórmula 1, segundo... Mais um intervalo, voltamos logo a seguir. Até já. Bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. As alegações finais no caso do julgamento do AGT referente aos desvios de mais de 100 mil milhões de kwanzas destaca-se entre os assuntos que marcaram a agenda informativa aqui na semana do Girassol Jornal. Acompanhe o resumo. É a melhor cotação dos últimos meses, ultrapassadas as fases de quedas constantes do ouro negro. A subida acima dos $100 acontece após uma alta anterior de até 29%, em meio a cortes de produção de grandes produtores do Oriente Médio e após interrupções no Estreito de Hormuz. O aumento anterior representa o maior ganho em um único dia, desde abril de 2020, e o nível de preço mais alto desde junho de 2022, estendendo o aumento de 27% da semana passada, à medida em que a guerra crescente entre os Estados Unidos, Israel e o Irão provocou preocupações elevadas sobre interrupções no fornecimento nos próximos meses. Com uma complexidade do volume processual, o caso AGT, que conta com 30 arguidos, igual número de advogados, respondem perante o tribunal de terem cometido os crimes como peculato, falsificação informática, acesso ilegítimo a sistemas e branqueamento de capitais, entre outros crimes. Sentados no banco dos réus,
ouviram a leitura dos quesitos que nesta primeira fase contou com um total de 314 perguntas fundamentais sobre a factualidade dos crimes alegados pelo Ministério Público. Arguidos agiram de forma livre e consciente de aceder ao sistema informático, conta de e-mails, sabendo que não têm tal permissão de o fazer. Está provado que quanto que os arguidos, ao acederem ao sistema, obtiveram vantagem patrimonial. Está provado que os arguidos obteram acesso a dados protegidos ou confidenciais. O Serviço de Migração Estrangeiros em Luanda enfrenta várias problemáticas que afetam a eficiência e a confiança dos cidadãos. Entre as questões mais relevantes estão a morosidade no tratamento do passaporte, o agendamento e o tempo de espera até o processamento do referido documento, entre outros. Com a abertura do novo posto de atendimento da Baía de Luanda, vários cidadãos acorrem àquele local na esperança de obter celeridade no tratamento do referido documento, deixando deste modo alguns postos com pouca gente, como é o caso do posto de atendimento de Viana no Vitória Office. O sonho da casa própria em Angola continua a ser um desafio significativo para muitos cidadãos. Embora se tenha construído várias centralidades, não são suficientes para satisfazer as necessidades. A falta de financiamento bancário e os altos preços do material de construção são entraves que dificultam a realização deste sonho para muitos. A procura por imóveis em centralidades permanece alta. Carlos Mahula diz que o sonho da casa própria para alguns jovens está morto ou não se irá concretizar porque, com o salário mínimo que ofere, acrescido ao preço elevado do material de construção nos mercados, só dificultam cada vez mais. Foi na manhã desta segunda-feira que António José Seguro tomou formalmente posse como o 6º presidente da República Portuguesa, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa no desempenho do mais alto cargo da nação, função este que cumpriu durante 10 anos, correspondentes a 2 mandatos. A cerimónia teve lugar na Assembleia da República e contou com a presença de várias entidades, entre chefes de Estados e políticos, a destacar a presença do presidente da República de Angola, João Lourenço, que está em Portugal desde a tarde deste domingo para cumprir este dever protocolar, que é o testemunhar da tomada de posse de José Seguro como presidente de Portugal. Numa cerimónia solene na Assembleia da República, José Seguro prestou juramento sobre a Constituição. Assumo hoje perante vós e perante o povo português a honra e a responsabilidade de servir Portugal como Presidente da República. A falta de confiança e o respeito pela diferença nas relações interpessoais são apontados como alguns dos fatores que comprometem a boa convivência, a harmonia e o bem-estar emocional. Confira na reportagem a seguir o que pensam alguns munícipes sobre a convivência social. Em um mundo cada vez mais dinâmico e conectado, a convivência harmoniosa torna-se essencial para promover interações saudáveis e significativas. O munícipe Garcia Zenguele conta na primeira pessoa a experiência vivida quanto à falta de confidencialidade. Eu tinha um segredo e decidi contar a alguém, e essa pessoa depois por fim foi acabando por contando também a outras pessoas, que por aí acabei por me sentir muito mal. E daí já não aceito muitas das vezes contar tudo que muitas das vezes da minha vida. A falta de cumplicidade, porque as pessoas muitas das vezes, você quando confia, tem que confiar mesmo, não é para depois no fim sair ingrato. Entretanto, para os munícipes Antônica Fernandes e Paulo Capita, essa realidade nos dias de hoje é cada vez mais difícil, apontando a falta de confiança nas relações interpessoais. Prefiro ter uma conselheira
alguém que eu possa explicar e me ouvir, cúmplice não tenho. Então acho melhor eu ser cúmplice de eu mesma. A gente confiar em alguém, depois aquela pessoa deixa cair, né? Decepção. É complicado confiar em alguém depois daquela pessoa te deixar cair. Já não temos amor. Todo mundo quer correr. Se o outro tem, também quer fazer tudo para ele também ter. Já não quer fazer devagar. Eu sou cúmplice da minha praça, não tira coisa de casa para ir contar fora da rua. Se eu vou contar fora e venho contar na minha mulher, ela sempre briga em casa. Então inventamos isso. Os munícipes Matias Correia e Kid Jorge afirmam que os preconceitos e o desrespeito pela diferença têm sido das principais dificuldades para uma vivência em comunidade com um olhar atento ao ambiente acolhedor e que pode contribuir para o bem-estar emocional. A educação acima de tudo, porque nós perdemos a nossa educação. Temos acompanhado dia a dia jovens acharem que tudo tem que ser para o governo, tem que ser o governo a fazer. Pessoas que tinham que se amar mais, pessoas que tinham que se respeitar mais ainda, pessoas que tinham que ajudar os outros a catapultarem. Violamos muita coisa, então aqui é uma coisa que todos nós temos a obrigação de se rever. Já não respeitam os princípios nem as normas sociais. O facto de eu estar diferente de ti não quer dizer que você tenha que me pejorar ou abusar-me. Respeitar os ideais do outro, pode não aceitar, mas respeitar, porque é para a sociedade viver em paz. Se não respeitar, não vai viver em paz, porque vai se insurgir, vai querer impor aquilo que é os ideais na mente do outro. A nossa sociedade tem esses conflitos através de não respeitar o diferencial. Quando um dia a sociedade aprender a respeitar o diferencial, a sociedade vai viver em paz. Uma sociedade que respeita o diferencial do outro tem uma sociedade saudável, né? Sadia, com uma mente sã. Enquanto não houver sociedade que não tem a tendência a não respeitar esses princípios, vamos ter uma sociedade totalmente doente, como nós temos visto. Munícipes em Luanda apontaram o respeito pela diferença e a cumplicidade para um ambiente que influencia diretamente nas relações interpessoais. Simone Biles, ginasta norte-americana, é a nossa personalidade da semana. Confira na íntegra o resumo biográfico com o jornalista Bravo da Silva. Simone Ariane Biles Owens nasceu a 14 de março de 1997 em Columbus, Ohio, Estados Unidos da América. Simone Biles, 29 anos, é uma ginasta artística norte-americana. As 11 medalhas olímpicas e 30 medalhas do Campeonato Mundial fazem de Biles a ginástica mais condecorada da história. Simone é uma das maiores ginastas de todos os tempos e uma das maiores atletas olímpicas de sempre. Com 11 medalhas olímpicas, Biles está empatada com a checa Vera Kazlavarska como a segunda ginasta olímpica feminina mais condecorada e tem o maior número de medalhas olímpicas conquistadas por um ginasta dos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos, Biles conquistou 7 medalhas de ouro, 4 foram obtidas no Rio de Janeiro, Brasil, em 2016, nas provas por equipas individual, geral, solo e salto. As outras 3 medalhas de metal mais precioso foram ganhas em Paris, França, 2024, nos concursos por equipas, individual geral e no salto. A musa norte-americana de 1,42 m de altura também ganhou 2 medalhas de prata e 2 de bronze em Jogos Olímpicos. Nos Jogos de Verão em 2020 em Tóquio, Japão, onde era favorita para ganhar pelo menos 4 das 6 medalhas de ouro disponíveis, Biles retirou-se devido a problemas físicos. No Campeonato Mundial, Simone Biles é a ginasta artística mais condecorada de todos os tempos, incluindo homens, com 30 medalhas, das quais 23 são de ouro. Biles tem um recorde de 9 vitórias nos campeonatos nacionais dos Estados Unidos. A sua vitória em 2024 a tornou a ginasta mais velha a ganhar o título. Em 2022, o presidente Joe Biden concedeu a Simone Biles a medalha
presidencial da liberdade. Em 2023, a diva ganhou o seu 8º título de ginástica nos Estados Unidos, quebrando o recorde de títulos de ginástica do seu país de 90 anos, anteriormente detido por Alfred Alço, que em 2016 Simone Biles foi incluída na lista das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo pela BBC. De facto, uma ginasta muito talentosa e, com certeza, olhá-la aí a fazer a sua apresentação é, de facto, emocionante. Assim termina esta edição do Girassol Jornal de sábado. Fique bem, Angola. Até o nosso próximo encontro.